Olá pessoal, bem-vindos à Naka Costa. Eu sou a Luana. Eu sou a Luana e no vídeo de hoje é um assunto muito interessante para mim. Alguém comentou isto em um dos vídeos passados e eu achei muito interessante alguém ter perguntado isso. Achei incrível. Eu fiquei muito feliz por terem se interessado e querer saber mais sobre Deus e como eu comecei o meu relacionamento com Deus, o que não foi fácil, não foi da água para o vinho e não foi de um dia para o outro. Na verdade, quando eu senti Deus a se manifestar fortemente no meu coração e na minha vida, foi sim do dia para a noite, mas antes disso houveram outros empecilhos, outras dificuldades, coisas que eu vinha carregando, talvez não por falta de informação, mas sim pelo meio que eu frequentava. Então eu decidi contar um pouco sobre a minha história, o meu caminho antes de me tornar uma fully Christian, que é tipo uma cristã completa, e começar a acreditar 100% e a seguir os caminhos de Deus, começar a confiar em Deus plenamente com todo o meu coração. Então eu queria contar um pouco da minha história para que vocês entendam que ser cristão não precisa você nascer cristã ou ser batizada no início logo que você nasce, ou que por eu ter pecado muito eu já não posso voltar para Deus porque Ele vai ficar zangado ou porque Ele vai me castigar ou algo parecido, para que vocês entendam que sempre é boa hora, sempre que você se sentir arrependida, você sempre pode voltar para Deus e não te sentir culpada pelas coisas erradas que nós fazemos, no caso. Eu não queria dar assim muito detalhe da minha vida pessoal, mas eu queria assim generalizar, colocar assim bem genérico o que acontecia e como eu consegui me tornar uma cristã de corpo e alma. Há uns anos atrás, no início da adolescência, por aí uns 11, 12 anos, 13 anos, nós estamos à procura da nossa própria identidade, de quem nós somos, do que nós devemos nos tornar, no que nós devemos fazer da vida, em que devemos acreditar, o que não devemos acreditar, o que nós temos que levar como crenças. Isso tudo influencia muito quando você está em certos meios. No meio em que eu convivia, por exemplo, os meus amigos, nenhum deles eram cristãos. O conteúdo que eu consumia, por exemplo, na internet, ninguém era cristão. E quando eu era criança, eu ia sempre à igreja, tipo todos os domingos. Eu ia à igreja católica e eu sempre chegava, ia para o fundo e eu não ouvia nada, pessoal, nada, eu não conseguia ouvir nada. Apesar de eu fazer, por exemplo, catequese, e eu ia para a escola cristã, que lá tinham regras cristãs, orávamos, essas coisas assim. Então, por eu estar numa escola cristã e ver muitos dos meus colegas e amigos sempre a zombarem, temos que orar, tipo, com essa cara, tipo, orar. E eu pensava que então orar é Pai Nosso que está no céu, santificado seja, sabe, aquilo que é só falar a Santa Maria. E eu ficava tipo, mas sempre que eu oro isso, por ser algo que nós fazíamos todos os santos dias, ou pelo menos uma vez na semana, eu não sentia nada com isso. Por eu fazer isso também na igreja e não sentir nada, eu achava tipo, então Deus é isso. Então, ser cristão é isso, tipo, eu não estou interessada, sabe? Porque é só fazer Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. E eu não sentia nada com isso, não achava que isso mudava a minha vida em algum sentido. Então, eu começava a procurar outras coisas que fizessem mais sentido à minha vida. Eu comecei a pesquisar mais na internet sobre espiritualidade. Posso dizer que eu sou uma pessoa bem experiente em termos de espiritualidade, porque eu já fiz de quase tudo que existe. Eu já fui a menina que lia tarôs, que orava o Ho Oponopono, espiritualizava ou levava comigo mais do que tudo como crença principal, os signos. Eu fui essa pessoa que sempre acreditou nessas coisas, porque eu naquela altura estava à procura de algo que me enchesse, que enchesse o meu coração de eu tenho essa crença, é isso que vai ficar. Porque você precisa ter uma crença para você se colocar firme entre as pessoas, porque se você for uma pessoa que não tem crenças, qualquer água que bate, você vai junto com a água. Então, basicamente, se a tua amiga fala, eu sou isso, você também vai carregar isso da tua amiga. Minha amiga, ela fala que ela come muito, dorme muito e não sei o que.
Se você não tiver alguma crença, não que seja essas as características, mas se você não tiver nenhuma crença, você vai carregar isso da tua amiga. Ah, eu também sou isso, eu também sou isso. Você vai basicamente imitar a tua amiga. Eu queria ter uma crença minha, eu queria ter algo que me motivasse ou que me desse caminho para eu andar, porque senão eu estaria só a fazer o que as pessoas me dizem. Por exemplo, se o meu pai me diz, ah, Luana, você tem que ser isso. Se eu não tenho nenhuma crença, eu vou falar, ah, ok, eu vou fazer, porque você não tem um propósito, você não tem nada que te possa, não, isso não é o que eu tenho no meu coração, isso não é, tá a ver? Eu já fui essa pessoa que procurou de tudo quanto é canto e tudo isso no início dava certo, no início funcionava, no início eu conseguia. Eu já fui a miúda da lei da atração, também já fiz isso. Eu já fui aquela miúda da família que estava tão inserida na lei da atração que a minha família me perguntava, Luana, como é que se faz isso? Luana, pessoas mais velhas que eu, ah, Luana, como é que se ora isso? Eu posso dizer que para minha idade de 13, 14 anos, eu tinha uma mentalidade assim muito avançada que eu amava isso, eu sinceramente amava, porque eu já tinha um conhecimento assim avançado em relação a finanças, em relação ao autoconhecimento, em relação ao autoconhecimento em sentimentos também, e eu era uma pessoa que consumia muito desse conteúdo. Passado um tempo, alguma coisa acontecia e eu desligava disso, eu desligava desses assuntos, eu desligava desse mundo que eu estava a carregar, porque depois de eu fazer durante um tempo e tá dando certo, chegava uma época que pronto, parava de dar certo, parava tudo de dar certo, o que eu queria já não acontecia, o que, sabe, porque basicamente a realização é o que você quer, então já não acontecia, eu ficava muito frustrada, eu carregava muita frustração porque nada que eu queria estava a dar certo, então foi aí que depois dessas mudanças, tive mudanças e etc, e fui parar para um lugar em que só tinha a minha irmã. Não tinha mais alguém que carregasse as minhas costas, já não tinha ninguém que me desse apoio emocional e eu tinha que procurar algo que carregasse as minhas crenças, algo que me desse ou crenças novas ou que carregasse as crenças que eu já tinha. Foi aí onde comecei a ir na igreja lá na Namíbia. Eu fui batizada lá, mas eu não fui batizada tipo, ah, eu quero me entregar a Deus, eu fui batizada porque, eu já fiz catequese 3 anos, só faltava um ano para fazer catequese, então vou aproveitar já aqui, tá vendo? Então, era só porque eu gastei tanto tempo para fazer a catequese, então já queria ser batizada. Então é só por querer e não porque realmente estou desistindo da minha alma para ganhar uma nova, para que eu entregue toda a minha vida completamente a Deus. Graças a Deus, quando me mudei também, Deus abençoou e me colocou numa escola cristã. Então, basicamente, a maioria da minha vida eu estudei em escolas cristãs. Essa escola cristã, eu no início ficava tipo, meu Deus, toda hora orando que, não vou ofender isso, eu vou aceitar e vou ficar tipo, ok, vamos receber. Basicamente, quando eu tive algo que eu desejava muito, já há muitos anos, e foi o que me fez sair tipo, através de todas aquelas tipos de religião que eu já saltei, foi a que me levou até Jesus. Por quê? Porque eu queria tanto aquela coisa que eu basicamente chorava, por exemplo, de noite. Eu falava, mas o que eu fiz de errado para merecer isso, para eu não ter isso que eu tanto quero? Eu desejo isso desde que eu era criança. Nessa época eu comecei a orar mais para Deus, mas eu orava para Deus com interesse. Eu orava para que Deus me desse aquilo que eu queria, sabe? Assim como você ora para o universo, para Ele te dar aquilo que você quer. Então era esta a crença que eu estava a carregar. Senhor, me dá. Aí as coisas não aconteceram, mas eu orei e um tempo passou e aquela coisa que eu queria apareceu. E eu fiquei tipo, o quê? Tipo, apareceu. Eu comecei a agradecer muito, Senhor, muito obrigada. Só que depois eu dei conta que aquilo que eu tanto pedi para Deus não é aquilo que eu realmente quero. E depois eu comecei a consumir mais conteúdo religioso sobre Deus para conhecer, porque
uma coisa que você não conhece, você pode interpretar errado, você pode pensar, não, é só isso. Isso vai muito além do que isso. Então eu comecei a pesquisar mais sobre Deus e quando eu dei conta que não era aquilo que eu queria, foi como se fosse um teste de Deus a me testar para ver se eu ia confiar nele com toda a minha alma. E eu consegui passar nesse teste. E depois que eu passei naquele teste, toda a minha ansiedade, todo aquele meu sofrimento, toda aquela minha dor no coração que eu tinha por não ter aquilo, desapareceu. Da água para o vinho desapareceu. Eu comecei a sentir uma calma espiritual. Eu comecei a sentir que realmente eu não vivo para aquilo que eu queria. Eu vivo por Deus, eu vivo por mim. Eu deixei de sentir a dor no coração. Eu parei de sentir a angústia. Eu parei de chorar por isso, porque eu estava com uma calma que Deus tinha colocado no meu coração tão imensa, tão grande, tão calma, que eu ficava tipo, eu não tenho sentimentos. Onde é que estão os meus sentimentos? Eu tô tão calma, eu tô tão leve, eu tô tão abençoada. Depois eu comecei a ter uma fome de espiritualidade. O dia todo eu ficava interessada em saber mais sobre Deus, em procurar mais Deus. E aí eu fui pesquisando, fui sabendo. E quando eu peguei tudo, eu até lembro que antes desse teste, eu até tinha dito a uma menina, e Deus, quando está no nosso coração, não importa se você ora para Ele ou se não, eu sei que Ele tem um plano para nós, para nossas vidas. E eu sei que Ele me mostrou todas as religiões, eu passei por tudo aquilo para eu perceber que nenhuma delas vai encher o meu coração, nenhuma delas vai encher a minha alma. E depois de experimentar todas aquelas e chegar a Deus e Ele me encher completamente, eu vi que não, eu já não vou sair daqui, porque eu tenho muito mais a ganhar aqui do que em qualquer outro lugar, em qualquer outra área. Eu lembro que Deus tinha colocado alguém para ir morar conosco e essa pessoa era religiosa, né? E ela dizia, tens que orar a Bíblia, tem que ficar tipo, não, eu não preciso orar a Bíblia, isso aí é bobice, eu não preciso, porque quem ama Deus vai acreditar no que Ele agora e não vai depender do passado dele, de Jesus no caso. Então, depois de eu ter conversado sobre isso, a semana a seguir eu comecei a receber sinais de Deus para comprar uma Bíblia. Luana, lê a Bíblia, Luana, lê a Bíblia, Luana, lê a Bíblia. E eu tinha antes, muito antes disso, quando eu tentava ler a Bíblia, eu nunca tinha lido a Bíblia antes. A primeira vez que eu li a Bíblia foi o ano passado. Li durante uma semana e depois esqueci, abandonei. Também a Bíblia era no telefone e então abandonei. Mas desde que eu comecei a ler a Bíblia, a adorar a Deus, a amar a Deus, a colocar Ele no centro da minha vida, eu sempre, antes de dormir, ou durante a tardinha, quando o sol tá a baixar, na minha mente já vem, tenho que ler a Bíblia. Ou se eu não lembrar, eu ando, encontro a Bíblia aí, eu falo, tenho que ler a Bíblia. E desde que eu comecei isso, eu nunca mais dormi sem ir ler a Bíblia. Então, quando você pede a Deus, Senhor, me dá discernimento, me dá caminho, me dá direcionamento, me dá posição, me dá amor, enche o meu coração da tua glória, enche o meu coração da tua paz, Senhor. Eu agradeço imenso pelo Senhor iluminar o meu coração, dar paz no meu coração, iluminar o meu caminho, que estejas no centro da minha vida e de todas as coisas que eu faço. Deus faz o que você pede, Ele enche o teu coração, Ele enche o teu caminho. E hoje eu já sei que esperar em Deus é a melhor coisa que existe para fazer. Eu antes era desesperada pelo que eu queria, pelo meu desejo, mas desde que Deus completou o meu coração, eu senti que, eu nem sequer quero isso. Eu quero aproveitar a minha vida, eu quero fazer as coisas por mim, eu quero, as coisas mudam, porque quando eu queria tanto aquela coisa, eu queria algo para me completar, eu queria algo para me satisfazer, eu queria algo para me manter completa, para me manter ocupada, para que eu não pense demasiado nas coisas que estavam acontecendo à minha volta. Eu queria estar ocupada com coisas do mundo. Esse ciclo se fechou. Aí vamos entrar num mini ciclo, porque o vídeo já vai ficar bem longo, que é sobre pecar. Eu sou uma pessoa muito pecadora, tanto de nascença e também peco todos os dias. Eu e muita gente tem a mentalidade de que eu já pequei e se eu voltar para Deus, Deus vai me castigar. Eu digo que não. Pessoal, eu tinha um vício
que eu carreguei durante anos na minha vida, anos. E quando eu entreguei a minha vida a Deus, acabou, simplesmente acabou. O desejo de cometer esse vício, o desejo de mentir ou espontaneamente já ter na tua mente de não, vou mentir, ir para algum sítio, você já está preparado mentira na tua cabeça. Eu parei. Hoje em dia ainda eu minto algumas vezes, sempre que eu dou conta que eu estou a mentir, eu tento sempre não, Senhor, me perdoa, eu quero ser melhor, eu entrego a minha boca nas tuas mãos para que eu melhore esse mau hábito. Se você acha que Deus vai te castigar por você cometer algum pecado, pessoal, Deus não castiga. Vocês não podem pensar desse jeito, porque Deus é o nosso Pai. Ele vai te receber de braços abertos, Ele vai te abraçar, Ele vai te beijar, Ele vai te amar do jeito que você é. Você só precisa ir lá e se arrepender e entregar os teus pecados, os teus erros a Ele, que Ele vai cuidar de tudo. Simplesmente, desde que eu entreguei a minha vida a Deus, eu só fico assim... Esta não é minha luta, eu entrego tudo nas tuas mãos. E, eu nunca mais fiquei estressada por algo que acontece na minha vida. Eu nunca mais tive que ficar ansiosa por algo, porque eu sempre dou glórias a Deus. Se acontece algo que você acha que é bom, agradece. Se acontece algo que você acha que é mal, também agradece, porque Deus está no controle de tudo. E quando você pensa que é o teu pior dia, é o teu pior momento, é a tua pior fase, lembra-te que esse deve ser o teu melhor dia. Sabe por quê? Porque mesmo que estejam a te acontecer coisas mais agora, prepara-te para que depois desse momento que é difícil, virão coisas incríveis, virão coisas enormes, virão coisas prósperas. Então, eu espero que vocês tenham entendido como é que isso tudo foi criado. E, pessoal, o único conselho que eu dou é orar todos os dias, porque só falando com Deus são coisas que vão te aproximar mais dele. Lê a Bíblia, se você conseguir, todos os dias, e tente conversar com ele. Ai, Senhor, em tudo e em todas as coisas que você faz. Senhor, hoje eu fui na escola, hoje me correu muito mal, ou me correu muito bem o teste. Muito obrigada, não é mesmo? Eu agradeço pela refeição que eu tive hoje. Que essa comida prospere e se torne melhor e mais, que venha mais. Senhor, eu agradeço. Conversar com Deus como se Ele fosse o teu melhor amigo, porque Ele realmente é o teu pai e o teu melhor amigo. Basicamente foi este o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Espero que isso tenha tocado o teu coração, porque Deus te ama e muito. Então, beijos e até o próximo vídeo.